Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus Cuyava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é a comparação dos efeitos sedativos da nalbufina e butorfanol sozinhos ou em combinação com acepromazina em cães. Ele foi escrito pela Viviane H. Gomes, Renato L.S. Oliveira, Juliana L.R. Marques, Cássia M.M. Coelho e Marta F.A. Silva, pela Veterinary Anesthesia and Analgesia de 2017. Tanto a nalbufina quanto o butorfanol, ambos são opioides agonistas dos receptores kappa e antagonistas dos receptores opioides mu. E os receptores opioides, eles são classificados como mu, kappa e delta. E cada um deles tem um bloqueio e função diferente em cada um dos animais. Então, até fica meio difícil para mim explicar cada um deles aqui. E seria necessário basicamente um outro vídeo ainda complementando isso, porque é muita coisa. Mas frequentemente a adição de um sedativo como a acepromazina nesse estudo a um opioide, ela irá induzir uma sedação maior do que foi fornecida por cada um dos agentes sozinhos. Isso acaba gerando até uma anestesia balanceada nos pacientes, porque ele acaba visando diminuir a necessidade de cada anestésico utilizado e ele produz até um sinergismo maior com os efeitos, tanto nos benefícios do animal, quanto até mesmo às vezes do custo que iria utilizar do anestésico, e por conta desse analgésico faz com que não haja uma necessidade tão grande da dose ser utilizada e o efeito ainda por cima é melhor. E o objetivo desse estudo então foi comparar a sedação e alguns efeitos cardiorrespiratórios da nalbufina e do butorfanol quando administrados sozinhos ou em combinação com a acepromazina em cães. O estudo ele foi realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foram estudados 8 cães beagles adultos não castrados, 4 do sexo masculino e 4 do sexo feminino entre 13 e 4 anos de idade, saudáveis pelo hemograma, exame bioquímico e exame físico. Cada animal ele foi submetido a 4 tratamentos diferentes em intervalos de algumas semanas que eles variavam aleatoriamente. Em 2 tratamentos que eles utilizaram, o cão ele tinha administração de uma solução fisiológica e 20 minutos depois, um dos 2 opioides ele era utilizado. Então foi separado com um grupo de solução fisiológica e nalbufina e solução fisiológica e butorfanol. Já nos outros 2 tratamentos, a diferença é que no lugar da solução fisiológica foi a administração da acepromazina que foi feita, gerando então um grupo com acepromazina e butorfanol e acepromazina com nalbufina. Em cada um dos modelos, claro, o cão que estava passando pelo procedimento, ele era autorizado a se aquecer em uma sala que eles disponibilizavam, que ele tinha mais tranquilidade. Dá 25 graus a temperatura da sala por pelo menos uns 30 minutos que ele ficava no conforto. Em seguida, eles registravam a linha de base de cada paciente com cada uma das variáveis, como a frequência cardíaca, a respiratória, a temperatura retal e a pressão arterial média de forma não invasiva. Eles utilizaram para saber o grau de sedação 2 métodos que eles eram uma escala numérica descritiva, o NDS, e uma escala numérica simples, que era o SDS. A escala do NDS ele foi de 0 a 3, com o 0 sendo sem nenhuma sedação, o 1 tendo uma sedação leve, onde ele estava menos alerta, mas ele ainda estava ativo, o 2, quando ele tinha uma sedação moderada, ele estava sonolento, se inclinando, mas ele ainda podia andar, e o 3, onde tinha uma sedação mais intensa, onde ele estava muito sonolento e incapaz de andar. Enquanto no modelo SNS, ele ia de 0 a 10, onde 0 representava nenhuma sedação e 10 representava a maior sedação possível. A avaliação de sedação ela foi realizada em 2 etapas, sendo a primeira uma observação sem nenhuma interação com o animal numa mesa com um tapete de borracha, e então mediam a temperatura dele, a frequência respiratória, a pressão arterial média e a frequência cardíaca, naquelas medidas que eu falei antes, com o cão em decúbito lateral. E segundo foi o cão colocado num piso antiderrapante para uma avaliação da capacidade de andar dele. E após eles registrarem a linha de base desse paciente, um catéter foi colocado na veia cefálica para administração de uma solução fisiológica ou acepromazina ao longo de 1 minuto, de acordo com o tratamento atribuído a cada um deles. O score de sedação, frequência cardíaca e todas as outras medições foram registradas 20 minutos depois. E dali vem o momento do T0. Inclusive é bem importante esse T0, que ele vai aparecer ao longo de todo o estudo para tu ter uma base. Então vou ressaltar inclusive de novo, que ele é 20 minutos depois da administração da solução fisiológica ou da acepromazina.
E depois foi feita então a administração do butorfanol ou da nalbufina, que foi administrada ao longo de 5 minutos, realizada à mão. Então eles registraram as variáveis em 15, que seria T15, 30, que seria T30, 60, que seria T60, 90, que seria T90 e 120, que seria em T120 minutos após a administração dos opioides. E daí então foi gravado o T0, T60, T90, T120 e T15 nos animais, além do T0, que seria, momento, 20 minutos após a administração da solução fisiológica ou da cepromazina, mas sem administração do butorfanol ou da nalbufina. Em relação aos fármacos que registraram o uso da solução fisiológica, uma sedação leve foi registrada tanto para solução fisiológica e nalbufina, quanto para solução fisiológica com o butorfanol, com a duração de 60 e 90 minutos respectivamente, como mostra a tabela que tem nesse artigo. Que esse é um momento muito bom para vocês utilizarem a tabela, porque vai ter muito detalhe nessa tabela e fica difícil de você acompanhar às vezes sem ver ela. Então, vou dizer aqui que o link do artigo inteiro está na íntegra aqui na descrição. Então, quem quiser acessar, só acessar lá, que daí você vai conseguir tá vendo melhor essa tabela. Se alguém tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, que eu tento ajudar para acessar o artigo. E em comparação com o T0, o grau de sedação ele foi maior no T15 e no T60 na solução fisiológica com a nalbufina, e no T15 e no T120 na solução fisiológica com o butorfanol. Isso vai muito do pico de ação de cada um dos fármacos também, que vai influenciar ao longo de toda a pesquisa, inclusive. 3 dos 8 cães que eles tiveram administração de solução fisiológica e butorfanol apresentaram uma sedação moderada, pelo menos em um determinado momento, enquanto todos os cães com solução fisiológica e nalbufina, eles apresentaram sedação leve ao longo do estudo. E os efeitos sedativos eles foram maiores quando foi observado no T15 e no T30 na solução fisiológica com a nalbufina, e no T30 e no T60 com relação à solução fisiológica e o butorfanol. E a temperatura retal ela diminuiu significativamente em comparação com a linha de base, tanto com a solução fisiológica e butorfanol e a nalbufina também. E a temperatura ela permaneceu significativamente mais alta com a solução fisiológica e nalbufina em comparação com a solução fisiológica e butorfanol, no T60 e no T120. No caso, a comparação do nível 38.1 para 37.7 e de 38 para 37.5. Isso é muito normal, inclusive, na anestesia dos animais. Já nos animais que eles utilizaram a acepromazina, eles tiveram uma administração dela que resultou em uma sedação leve nos animais. E a administração de nalbufina ou butorfanol consequente resultou no aumento dos scores com uma sedação com uma duração de 60 e 90 minutos de sedação moderada, respectivamente. Os scores mais baixos eles foram registrados no T60 e no T90 para os animais que eles tiveram a acepromazina com nalbufina em comparação com a acepromazina e o butorfanol. Uma sedação moderada ela esteve presente no T60 em 5 dos 8 cães com acepromazina e nalbufina e todos os cães com acepromazina e butorfanol. No T90, apenas 2 cães com acepromazina e nalbufina e 6 cães com acepromazina e butorfanol foram considerados com uma sedação moderada. E o efeito sedativo máximo foi observado no T15 e no T60 em ambos os tratamentos, que eles obtiveram o pico de ação de cada um dos fármacos administrados. A frequência cardíaca ela foi reduzida significativamente no T15 até o T120, em todo o estudo, em comparação com a linha de base e em relação ao T0. Tanto com a nalbufina quanto com o butorfanol. E na T120, a frequência cardíaca nos animais que eles tiveram a acepromazina com a nalbufina, ela foi significativamente menor em comparação com aqueles que eles tiveram a acepromazina com o butorfanol, sendo a comparação de 81 para 96 da frequência. Em relação à pressão arterial média e à frequência respiratória, ambas acabaram tendo uma diminuição em relação à linha de base, como já é esperado nos pacientes, e somente na acepromazina com butorfanol houve uma redução significativa na frequência respiratória em relação ao T0 mesmo, que deu para dar um registro melhor. Só que
nenhuma delas com relação à pressão arterial média teve uma diferença muito grande nas drogas que foram utilizadas, tanto a nalbufina quanto o butorfanol. E com base nisso eles conseguiram definir que a hipótese de que não haveria diferença significativa na sedação entre a nalbufina e o butorfanol nas doses estudadas ali, ela acabou não sendo mantida, que eles viram que teve uma diferença. E como esperado pelos pesquisadores que fizeram o artigo, a combinação dos opioides com a cepromazina, ela promoveu um aumento nos níveis de sedação dos animais, como mencionei anteriormente. E nisso eles determinaram que o butorfanol, numa dose de 0,15 mg por quilo IV, ele pode fornecer uma sedação maior quando comparado com a nalbufina a 0,5 mg por quilo nos pacientes. E a redução na frequência cardíaca e na pressão arterial média após a administração desses opioides ela foi mínima, corroborando então com estudos anteriores que já afirmavam isso. E é uma característica que esses dois opioides eles têm muito em comum, que eles não causam muita depressão respiratória. E como esperado também, a inclusão da cepromazina resultou em um aumento do efeito sedativo em 15 minutos após a administração do opioide. Em contrapartida, eles usaram um estudo que foi feito por Lester em 2003, que ele não relatou um aumento sedativo ao combinar a cepromazina com a nalbufina por uma via subcutânea. Então, eles falam que provavelmente isso foi em virtude justamente da via que foi utilizada. Que ao usar o medicamento por via IV, o efeito ele acaba sendo muito mais rápido e muito mais direto que a via subcutânea. E o estudo também cita as limitações que ocorreram nele, como por exemplo, foi utilizado animais saudáveis pelos efeitos de sedação, e o trabalho cardiopulmonar, cardiorrespiratório, eles podem ser mais acentuados em animais que eles estão debilitados em cada um desses sistemas. E o estudo apenas utilizou uma dose de cada um dos opioides, inclusive uma única raça, os Beagles. E nenhuma aplicação ou outras variáveis também foram consideradas limitações do presente estudo. O estudo conclui falando que a administração IV do butorfanol a 0,15 mg por quilo sozinho ou com a cepromazina a 0,05 mg por quilo promoveu um efeito sedativo ligeiramente maior do que a nalbufina na dose de 0,5 mg por quilo em cães Beagle. Todas as combinações resultaram em quedas mínimas da frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e a temperatura, sem diferenças clínicas entre elas. E o estudo da nalbufina e o butorfanol em outras raças e com outras doses poderão então definir a sua melhor atividade na prática clínica. Então o estudo ele falar que ele tem essas variáveis, ele tem esses problemas ali, ele dá inclusive a oportunidade de você que está assistindo, se tiver um interesse, fazer outras variáveis, determinar tipo animais com problemas respiratórios, animais com problemas cardíacos, se eles teriam o mesmo resultado presente, outras raças, animais sem raça definida. Tem muitas variáveis ainda que podem ser estudadas, o que é um complemento, inclusive, que eles deixam para pessoas que tiverem esse interesse. Então, se você tiver interesse, a oportunidade está aí. Então era isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, comenta também alguma coisa que eu possa ter deixado de fora do artigo ou algo interessante em relação a esse tema. É bem rapidinho, não custa nada. Segue a página também, eu estou sempre tentando trazer algum artigo que eu veja que possa ser interessante, alguma temática também que eu veja que possa ter interesse na área de clínica e cirurgia de pequenos animais. Então, se tu tiver uma sugestão, inclusive, comenta aí. Esse vídeo é apenas um recorte de todo o artigo e de todas as informações que ele traz. Então, sempre vai ter alguma coisa de fora. Então, um complemento é sempre interessante de quem souber mais. Então, era isso, muito obrigado a todos e até o próximo artigo. Tchau!